de hoje é mais do que especial. Para quem não conhece, essas são as meninas do Alpha Cat. Mas afinal, quem são as meninas do Alpha Cat? Pamela e Maria, quem são vocês? Bom, nós somos do Rio de Janeiro, temos 11 gatos. Eu sou técnica em informática e também faço cat sitter e também sou designer. E eu tenho 20 anos, fiz 20 anos na verdade, né? Aqui, e comemoramos muito. Pois é. Acho que é só isso, né? Maria? Bom, eu sou técnica em informática também, sou cat sitter e tenho 19 anos. Todos bebês, gente, que bonitinha. E como que vocês se conheceram? A gente se conheceu no ensino fundamental e então a gente virou, tipo, melhores amigos. E desde então a gente não faz nada separadas, tudo sempre juntas. E vocês já tinham contato com gato? Já tinham algum conhecimento? Bom, nessa época que a gente se conheceu já tinha... Acho que não, né? Não tinha. Não tinha. Nenhum? Nunca tinha tido gato? Não, nada. 2014, foi 2014. A gente não tinha nenhum gato. E aí rolou algumas coisas da vida, né? E em 2016 eu encontrei os meus 3 primeiros gatos do outro lado da rua. Aí eu mandei mensagem pra ela pra contar que eu tinha encontrado gatos. Ela ficou desesperada, porque... Não tinha aquele conhecimento, né? Ainda era muito tabu sobre Sim, gato. a gente não entendia. Porque gato tem que fazer isso e aquilo. Ninguém entendia nada, então a gente ficou bem desesperada. era zero A gente conhecimento. não sabia o que fazer, né, pra cuidar deles. E eu desesperada lá com os gatos debaixo da cama, porque eles se esconderam embaixo da cama. Mas esses foram os 3 primeiros gatos, que é o Frajola, a Lu e o Gordinho. Tô achando isso ofensivo, tá? E como que surgiu essa vontade de resgatar? Foi a partir exatamente dos 3 primeiros. E daí a gente foi tendo conhecimento, foi pesquisando cada vez mais sobre o mundo, né? O que tinha de informação. Porque nessa época não tinha muita coisa. Hoje em dia o pessoal tá querendo aprender mais. Só que antigamente quase não tinha informação. Aí a gente começou a se apaixonar pelo mundo dos gatos. Acho que isso demorou 1 ano, porque foi quando a gente começou a aprender realmente sobre resgate, sobre cuidados básicos, como a castração, ter lá a casa. Demorou 1 ano, então eles fizeram 1 ano. E aí depois que eles fizeram 1 ano e a gente conseguiu castrar todo mundo, a gente começou a encontrar os gatos na rua e encontrando o gato na rua, encontrando e querendo sempre fazer mais e ajudar sempre os outros gatos. Nos apaixonamos por fazer isso. Maravilhoso. E como que surgiu o projeto? O projeto ele surgiu a partir do Alpha. A gente já resgatava, só que não era assim com aquele intuito de ter um projeto, de fazer. Era só um resgate aqui, eu ali sempre que dava espaço pra colocar gato, a gente tava resgatando. Só para o pessoal entender, né? Às vezes algumas pessoas não conhecem o perfil de vocês. Quem é o Alpha? Sim, o Alpha foi um gatinho que a gente encontrou na rua. Ele, na verdade, estava com os seus 4 irmãos. E a gente não encontrou. Na verdade, a gente viu um pedido de ajuda e a gente quis ajudar, mas como eram muitos filhotes, a gente teve que dividir, né, com outra protetora. A gente ficou com 3 filhotes e no meio deles tinha o Alpha. Que o Alpha não tinha uma patinha, né? Era só metade do braço, tipo assim. Ele tem um cotoquinho. E aí a gente ficou bem desesperada, com medo de não conseguir adoção pra ele, né? Dentre os 3 que a gente estava. E com o tempo a gente foi vendo que a gente precisava falar dele, né? Falar sobre a deficiência. Falar sobre a deficiência dele. Ninguém se interessava, ninguém queria adotar ele. Então a gente viu nele aquela necessidade, né? De falar do diferente, falar de um gato que, apesar de não ter 4 patas, né? Ele é igual a todos, ele é normal. O amor é o mesmo, né, gente? O amor é o mesmo. Então, a partir do Alpha que nasceu o projeto, e aí qual que era o plano? O que vocês planejaram? Tipo, vamos fazer um projeto relacionado a gatos deficientes, é isso? Sim, a gente começou a ver, né, a necessidade, como eu disse,
de falar do diferente, de incentivar a adoção, de mostrar para as pessoas que eles poderiam se superar, né, viver normalmente. Porque quando a gente começou a viver na pele ali aquela situação, a gente entendeu que muitos não tinham chance, não tinham voz, então a gente queria dar aquela vida para eles, sabe? A gente queria dar a oportunidade, mostrar que eles podem sim. E aí a gente também começou a trabalhar também em reabilitação, né? Porque também existem gatos que precisam de uma reabilitação para conseguirem andar, como por exemplo, quando você amputa uma patinha, você precisa ainda estimular ele a andar. Claro que não é um trabalho, assim, não, porque eles já saem parecem da que amputação sabem. andando. Na verdade, a gente sofre mais do que eles. Sim. Eles se adaptam muito rápido, digo isso pelo Natius, né? Todo mundo sabe. E até mesmo através da adoção do Natius que eu conheci as meninas e ajudou muito, porque o trabalho delas é um trabalho super diferente. Eu não conheço ninguém que tenha um projeto de resgate só para deficientes e gatos diferentes no Brasil. Então é um projeto que merece crescer muito, porque é muito nobre e hoje em dia ainda assim tanto se fala sobre gatos e ainda tem um preconceito muito grande, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. E nesse período que vocês começaram a trabalhar com resgates de deficientes, algum momento vocês pensaram em desistir? Sim, não só, como a gente também tem alguns resgates fora desses deficientes, né? A gente resgatou algumas gatas grávidas. Que a maioria também não quer resgatar, né? Porque dá muito trabalho. Então, assim, a gente não foca só no deficiente, é até importante a gente falar nisso. Que sempre que você vê um gato na rua, a gente não vai ignorar, não, eu só vou resgatar um deficiente. Não. Quando tá numa situação muito crítica, a gente resgata também. E nesse caso, que foi das gatas grávidas, a gente acabou com 10 filhotes, mais as mães, tudo com isosporíase, que é um protozoário, né? E ele é muito agressivo. Então foi assim, uma luta muito grande para tratar, né, a isosporíase, e a gente pensou em desistir, porque foi uma grande, acho que foi o auge de tudo que a gente já passou. Também, todo né? o tempo de resgate, eu acho que esse foi o mais difícil. E também tem a Petúnia, que tá lá agora com a gente, ela é paraplégica, e quando ela castrou, ela tava indo muito bem, né, com a fisioterapia dela, com a acupuntura dela, só que quando ela castrou, ela meio que retrocedeu tudo que a gente tinha conseguido. Ela tava quase andando e de repente, quando ela castrou, ela parou de andar. E aí a gente ficou quase 2 meses, 1 mês, sei lá, não lembro agora, e com ela simplesmente sem nem mexer as pernas, nada. E a gente ficou super desesperada. Meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Porque o paraplégico requer cuidados. Requer cuidados especiais. É um dos únicos que realmente requer cuidados especiais. Você tem ali aquele momento com ele. Ela 2 vezes ao dia, ela tem que fazer a fisioterapia dela, aí toda vez ela tem que fazer a acupuntura. Esse é um dos únicos casos que eu digo pra vocês que realmente precisa de muito amor. Você precisa ter consciência de que ela vai precisar de você. Sim. Então, quando a gente se viu naquela situação de que a Petúnia não estava voltando como ela estava antes a andar, a gente ficou bem desesperada, porque para conseguir um adotante com gato paraplégico que precisa de cuidados, Tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor. Não que a gente dedicado. não vá conseguir, a gente vai conseguir, nem que ela fique, mas vai dar um trabalho maior, vai dar um trabalho de inclusão maior, e aí até as pessoas entenderem como que funciona ali pra ela, né, é um pouquinho mais difícil. A gente entende, porque assim, aqui em Minas também, em Belo Horizonte, a gente vê muitos casos e as pessoas, elas simplesmente ignoram, né? A gente fala que o projeto de vocês, além de levar a conscientização do deficiente, também o diferente, porque aí vem o gato adulto, que é rejeitado, as pelagens que são rejeitadas, né? O rajadinho, a escaminha, o preto, que são comuns e as pessoas querem o branquinho do olho azul, infelizmente. E pelagem é apenas uma cor, né? Como eu tenho uma campanha, o amor não tem cor, gente. Não existe isso. Gato é gato e é amor em qualquer situação, sendo ele de qualquer cor, ou faltando uma pata, ou faltando um olho, ou faltando... Não interessa, né? Gato é amor o tempo todo. E eu fico muito feliz de vocês estarem
terem se disposto tão novinhas, se dispor a entrar com um projeto assim de cabeça que não é fácil, né? A gente tá aqui com 27 gatos, a gente tem alguns com felve, tem o Natius, né, que não falta uma patinha também, mas ainda assim é difícil. Imagino o projeto de vocês, o quanto que vocês lutam todos os dias. Sim, né? É uma coisa que se torna cansativa também, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter a nossa vida. E é complicado como você precisa ter a sua vida e ao mesmo tempo você precisa ajudar aquele que precisa de você. Não tem folga, né? É uma coisa de segunda a segunda, como a gente trabalha de segunda a segunda, o nosso projeto é de segunda a segunda, e aí aquele tempo de descanso, de tempo de qualidade que todo mundo merece ter para conseguir até se dar melhor, né? Se doar melhor a tudo que a gente faz, acaba que a gente não tem. E aí vem aquela força de dentro, né? Aquele amor que a gente tem para poder conseguir continuar. E dentro desse período que vocês passaram, né? Essas situações difíceis, o que vocês fizeram para não desistir? Acho que a gente imaginou muito o futuro, sabe? A gente estava ali com 13 gatos, 10 eram filhotes, ainda tinham umas mães, os 13 ficaram com mesóspera, então a gente ficou tipo, uma hora vai passar. A gente sempre pensava lá na frente. A gente tá passando por isso tudo aqui, mas eu tenho certeza, a gente tinha certeza que depois ia compensar. E hoje a gente com certeza teve essa confirmação, porque depois de ver os 13 doados nas suas casas, bem, sendo feliz, tendo uma qualidade de vida. Não, e detalhe, eram 5 pretos e 5 coloridos, né? Os pretos tinham tudo pra ser rejeitados, né? Demorar a adoção deles. E eles foram Aqui vai dar banho. Eles tinham tudo pra ser rejeitados, mas eles não foram. Eles foram os primeiros a serem adotados. Então, assim, no meio disso tudo, né? A gente ainda fez uma campanha de incentivar a adoção dos pretos, que também são rejeitados, infelizmente. E foi lindo de ver que depois daquilo tudo que a gente passou, eles conseguiram a adoção. E a Petúnia hoje em dia também, que tá voltando, ela melhorou lá da situação da castração, né? Que tinha deixado ela um pouquinho mais borocochô. Mas agora ela já tá bem melhor, ela tá voltando, ela já fica de pé, ela já dá umas caminhadas, ela faz o andar medular. Isso é Então, ótimo. assim, ela tá indo muito bem. No caso da Petúnia, é exatamente o incentivo que ela mostra pra gente. Sim. Cada dia que passa, ela tá mostrando um estímulo diferente, a gente vai, nossa, dá um gás, sabe? E essas situações deixam, toda vez que a gente estiver próximo a situações assim, a gente vai lembrar dessas outras que já passaram e a gente vai ter mais força para as próximas. E eu penso o seguinte também, nós aqui do Gata Vida também já passamos muitas situações difíceis e o que faz o diferente é tipo, poxa, a gente tá aqui mostrando, tentando incentivar as pessoas a fazer o que muitos não fazem. Se a gente desiste, o que vai ser das pessoas que acompanham a gente? Não, e as pessoas dão uma força assim, eu não tenho nem como descrever pra você. Exatamente. Exatamente. São aquelas pessoas fiéis que ficam ali do seu lado e falam, não, vai dar tudo certo, isso vai passar. Não, e às vezes a gente acorda tipo, nossa, hoje eu só queria sumir. Tem esses dias, tá, gente? Esses dias, eles existem pra gente, somos de carne e osso, a gente se cansa. E ainda mais as meninas, né, com tantas situações mais difíceis do que o normal. Mas tenham certeza absoluta que o retorno de vocês fazem muita diferença na vida da gente. E a respeito do Alfa, o que ele é pra vocês? Bom, o Alfa, assim, desde lá atrás ele mostrou pra gente que seria um gato especial, não só por ele não ter uma patinha, mas também pela história dele, que ele estava construindo com a gente, por ele mostrar pra gente, né, que ele conseguia se superar, e aí a gente teve aquela ideia do projeto, e até hoje ele é um gato que, assim, sabe, acrescenta na gente, sabe? Porque, nossa, eu não sei nem como explicar, mas foi uma coisa diferente, uma situação diferente que chegou pra gente.
e foi só amor. Então hoje em dia o Alfa é um gato assim muito especial pra gente. Ele é muito especial para as pessoas também que acompanham, porque ele Foi ele que deu, né? deu aquela força, Mostrou, né? pra gente que a gente conseguia ter um projeto que consegue ajudar outros gatos deficientes. Como ele, né? Então assim, ele hoje é referência no que se diz gatos deficientes. Muitas pessoas quando pensam no deficiente lembram dele e muito... Ah, é lindo, né, cara? Não, além de ser lindo, né? É, o Alfa é incrível. Saudade do Alfa. Tô ficando com saudade do Alfa. Óreo. Toda vez que eu falo no Alfa eu fico muito emocionada. Ele é realmente um gato que assim, mexeu muito com a gente. Ele acrescentou muito na nossa vida e sou muito apaixonada. E uma coisa muito bacana, gente, que o que veio, né, de aprendizado a respeito do deficiente, igual o Natius. Na época que a gente resgatou ele e começou toda a história, né? Tá aqui, ó, todo bonitinho. Vem cá, filho. Ele tá com preguiça. Vem cá, meu amor. Faz pilates aqui com a mamãe. Então, gente, a gente passou por isso também. Pra gente foi diferente, mas de forma alguma a gente pensou em desistir dele pelo fato dele ter esse problema, né, na perninha. Na época ele ainda tinha a perninha tortinha e teve que ser amputado, e o que deu uma qualidade de vida muito grande, mas as pessoas elas têm o mau hábito de falar tadinho, coitadinho. Não, gente, coitadinho dos que estão na rua, coitadinho dos que não têm lar, dos que passam frio, fome, não tem amor. Não, ele é um gato saudável, ele faz tudo, aliás, não sei o Alfa, mas o Natius, ele supera tudo. Tudo que é novo, que é de subir, ele vai primeiro. Eles querem ir corre. primeiro. Ele Corre muito, nossa. Corre no parquinho. Eu falo que parece um canguru. É muito bonitinho. Não, e fora o Alfa, a gente até esqueceu de relembrar, né? A gente também tem a Letrícia, que Ela foi tem uma a pata gata... de trás. Ela foi amputada, na verdade, ela não nasceu assim. Só que é a pata de trás. Foi tipo o caso E essa do gata, gente, meu Deus do céu, essa gata corre. Ela corre mais do que todas da casa. E vocês acham que quando ela cai do parquinho, ela cai, tipo, pá, no chão? Não. Cai em pé, Ela já, cai em já pé. cai assim, né? Ela já cai assim. Já cai correndo, de pé. É incrível. E é uma coisa de medo, todo mundo vai ter. Sim. Porque é o diferente, é um contato de que você tem uma coisa diferente. Isso eu acho que a vida, sabe? Qualquer tipo de coisa diferente te deixa com medo. Sim. Mas você não pode deixar o medo te sucumbir e não deixar o amor entrar nesse lugar. A gente precisa sempre dar apoio pra eles continuarem se superando também, que eles precisam muito da gente. Porque se tudo que eles forem fazer, você for lá, ai, não, toma cuidado aqui, você vai cair, eles não vão se superar. Na verdade, o gato deficiente, a gente aprende mais com eles do Sim. que eles com a gente. É só a gente deixar eles Que o continuarem. pessoal sempre pergunta, fala assim, ai, como que é cuidar? Gente, é normal. E Ele eles é um também gato não normal. sabem que eles são deficientes. É normal, eles não sofrem bullying. Nem os outros sabem que eles Não, são deficientes. Pra eles é Ninguém, tudo ninguém igual. vê diferença. É uma diferença mesmo aqui, ó, da visão. A gente humano que criou essa diferença, né? Porque Esse pra eles, preconceito. preconceito, exatamente. Né? E pra terminar, como que vocês se imaginam com esse projeto lindo, diferente, que faz a diferença daqui uns 5 anos? Eu acho que ele cresça, eu imagino que ele cresça e que não dependa só da gente. Que mais Tenha pessoas mais falem. pessoas envolvidas nisso, que todo mundo tenha uma conscientização, uma informação, nem que se for básica, para passar para as outras pessoas. E também que isso mude também a vida dos gatos, né? Que mais gatos adultos sejam adotados, que mais deficientes sejam adotados, que o diferente não seja mais diferente. Certo. E para finalizar, gente, é muito importante não só a gente criar conteúdo, né? Tanto a gente do Gato é Vida quanto o canal das meninas do Alpha Cat,
é que vocês compartilhem, né? A questão é sermos unidos, né? Porque a gente levar a informação e estagnar em vocês não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é isso se expandir e ser compartilhado, e mais pessoas que às vezes nem têm gatos saibam que existe, né, que existam esses projetos, né, e que possa abrir o coração para poder sentir o amor, não só por um gato normal, por um gato branquinho ou um gato do olho azul, mas qualquer gato. Gato é gato e o amor é o mesmo. E pra gente que ama muito, né, excessivamente, porque para fazer projetos e resgates, sim, acaba que a gente tem que ter um amor diferenciado. Eu só desejo que as pessoas tenham um pouquinho desse amor também, para que elas possam fazer a diferença também, não só a gente, porque infelizmente sozinha a gente não consegue abraçar o mundo. Então, gente, compartilhem esse vídeo. Quero agradecer as meninas Gateiras Unidas, vou sentir tanta falta de vocês. E em breve, com certeza absoluta, vamos estar juntas novamente. Mais vídeos virão e mais outros projetos virão. E vocês vão estar por dentro também. Não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal das meninas, de acompanhar o perfil também. Vou deixar tudo aqui. E grande beijo pra vocês. Deixa o like também. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Faça tudo. Beijo, pessoal.